E aí, bora mergulhar de cabeça numa tecnologia chamada RAG? Hoje a gente vai ver como ela pega um simples registro de alimentos e transforma numa análise nutricional super precisa. E o mais importante, sem aquelas alucinações da IA. Para começar, vamos pensar numa coisa que parece simples, mas não é. Como é que uma IA sabe as calorias de um abacate? A resposta curta, na maioria das vezes ela não sabe de verdade. Ela chuta. É que, sabe, a grande diferença tá aqui. Uma IA padrão tá tentando lembrar de algo que ela viu lá no treinamento dela. Já uma IA com RAG, bom, essa tá com o livro aberto, calculando na hora com os dados certos. E é aí que a nossa análise começa, nessa diferença entre adivinhar e saber. Certo. Então vamos entender o problema. Os LLMs, os modelos de linguagem grandes, por mais incríveis que sejam, eles têm um ponto fraco bem sério, principalmente quando a gente precisa de precisão. Eles são péssimos em lembrar de fatos específicos e atualizados. Pensa num app de nutrição. Precisão é tudo, certo? Um chute, mesmo que seja um bom chute, simplesmente não serve. É um risco que não dá para correr. Beleza? E como a gente resolve isso? É simples, na verdade. A gente dá uma cola para IA. Isso mesmo, uma cola, com as respostas certas, um pouco antes da prova. E essa técnica tem nome, RAG, de Retrieval Augmented Generation. Basicamente é isso. Ao invés de a IA ficar cavando na própria memória, o processo dela é aumentado com informação fresquinha na hora da consulta. É uma ideia genial de tão simples se a gente parar para pensar. E essa ideia da cola é perfeita para entender o RAG. Não é que a IA está trapaceando. Pelo contrário, ela está usando as ferramentas certas para cada tarefa, consultando uma fonte de dados confiável toda vez, em vez de depender só do que ela lembra. E aqui tem um pulo do gato para quem é dev. O RAG não retreina o modelo. Isso significa que a gente ganha precisão, ganha dados personalizados, sem ter aquele custo absurdo e a complexidade de ficar treinando um modelo do zero. É muito mais jogo, muito mais eficiente. Show! Agora bora abrir o capô e ver como essa engrenagem funciona no código do projeto NutriTracker. Para quem mexe com Python, é aqui que a coisa fica interessante, nos arquivos que fazem tudo acontecer. Olha só, são 4 peças principais que trabalham juntas. Primeiro, as fontes de dados, que são a nossa verdade absoluta. Depois, o modelo de embedding, que é tipo um tradutor de texto para a língua dos números. Aí vem o banco de dados vetorial, o ChromaDB, que é onde esses números ficam guardados. E por fim, o maestro dessa orquestra toda, o script data/reg.py. O sistema é bem esperto. Ele usa o ChromaDB para cuidar de 2 bases de conhecimento. De um lado, a NutriReference, com um monte de dados científico. Do outro, a NutriMeals, que é o histórico de cada pessoa vindo de um arquivo CSV. É essa combinação que dá o poder de precisão e personalização. E o data/egg.py segue um roteiro de 4 passos que é o coração de tudo. Primeiro, a indexação. Ele pega todos os elementos e transforma em números, como se desse um CEP para cada um. Depois, a extração. Ele entende o que foi pedido. Aí vem a busca dupla, que procura esse CEP tanto nos dados científicos quanto no histórico pessoal. E por fim, a montagem. Ele junta tudo que achou num pacotão de informação e entrega para a IA. Fechou. Agora vamos seguir o rastro de uma única consulta, do comecinho ao fim, para ver como essas peças todas se encaixam na prática. Tudo começa assim, ó, com um texto simples que alguém digitou, descrevendo o que comeu. Nada de especial, só linguagem do dia a dia. Aí, entra em cena o datareference.py, com uma busca que é híbrida, bem inteligente. Ele não busca só a palavra exata, ele busca o sentido da palavra, usando a busca vetorial. Isso garante que ele ache a melhor resposta possível, juntando velocidade e inteligência. E aqui, gente, é o momento mágico. Aqueles dados que ele encontrou viraram a cola. Eles são injetados direto no prompt, nas instruções para IA. Agora o modelo não precisa mais adivinhar, porque a resposta está ali, na cara dele, no contexto que a gente acabou de dar. E o resultado final? Bom, ele mostra o poder disso tudo. Não é um chute, é um cálculo, um dado confiável. A IA devolve um JSON limpinho, estruturado, sem inventar nada. Por quê? Porque ela trabalhou com fatos. Beleza, a gente viu a mecânica. Mas no fim das contas, por que um dev deveria se importar com isso? Quais são as vantagens reais de implementar um sistema assim? É que essas vantagens resolvem de frente alguns dos maiores problemas que a gente tem hoje. Primeiro, precisão no lugar de alucinação. Segundo, hiperpersonalização, usando os dados da própria pessoa. Terceiro, privacidade, porque tudo pode rodar localmente. E por último, eficiência, já que não precisa retreinar o modelo base.
É um pacote completo. Isso tudo deixa a gente com a última provocação. Agora que ficou claro como o RAG dá uma base de fatos para a IA, o que mais dá para construir com essa mesma arquitetura? A técnica é a mesma. O que muda são as fontes de dados.